Camargo, quando ele ganhou o Nobel, aquele jeito dele, ele não aceitava convite em lugar nenhum mais. Mas a UFMG ele aceitou, porque a UFMG convidou antes de ganhar o Nobel. Uhum. Inclusive deu honoris causa para ele. Aí quando ele chegou, ele foi recebido no Palácio das Artes, lotado, e ele começou a palestra falando assim: obrigado por serem muitos, mas eu realmente preferia que fossem poucos. Pronto, Cid, gravando aí. Bom, tá ok. Então vamos começar aí. Eu vou fazer aquela apresentação aí. Geralmente, na sexta-feira, pela manhã, eu entro na internet para procurar a vida, para saber da vida do palestrante do dia, né? Então, aí eu uso não apenas o Lattes, mas eu uso o Google, em vários lugares, e aí enxugo aí. Eu faço várias anotações e enxugo a descrição. Então, no seu caso, eu tive que reduzir também, porque eu encontrei muita coisa na internet. Então, eu vou começar aqui falando, primeiro, para os que não conhecem, que você é professor titular na UFMG, né? Faz pesquisa em novos materiais, dando estruturado já há um bom tempo, utilizando técnicas ópticas, que é essencialmente espalhamento Raman, né? Então, o Ado Jório, ele fez o bacharelado em física na UFMG, terminou em 94, o doutorado em física também na UFMG, terminou em 99, o pós-doutorado no MIT, passou 2 anos lá, em 2000 e 2001, no grupo da Neil Dresselhaus. Eu acho que foi essencialmente isso. Exato. Bom, o Ado, ele atualmente é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, é membro da Ordem Nacional do Mérito Científico, classe comendador, e na UFMG, além da pesquisa, ele desempenhou várias tarefas administrativas, e eu anotei aqui apenas 3. Ele foi chefe do Departamento de Física, ele foi pró-reitor de pesquisa da UFMG, e atualmente ele é coordenador de pós-graduação, desde 2020. Eu acho que está, então, no 2º ano do mandato. Ado tem alguns prêmios, eu selecionei apenas prêmios internacionais aqui para falar sobre eles. Em 2009, ele ganhou um prêmio SOMIA, que é um prêmio da International Union of Materials Research Society. Eu acho que esse prêmio foi em conjunto, né, com o Pimenta, com o Antônio Gomes, foi pelo trabalho feito aí nessa área de materiais de carbono, né, nanotubos de carbono, etc. Isso. Ainda em 2009, ele recebeu o prêmio Scopus Brasil, que é uma combinação da Elsevier com a CAPES. Em 2012, ele recebeu um prêmio do International Center for Theoretical Physics, que é o ICTP, da Itália. E em 2015, ele recebeu o prêmio da Humboldt Foundation, da Alemanha. É um prêmio de pesquisa George Forster. Esse Forster deve ser o cara lá da transferência de energia via radiação, alguma coisa assim, né? Eu não sei, eu não chequei isso aí. Mas o Ado, então, ele tem um laboratório que chama de nanoespectroscopia ou nanotecnologia lá na UFMG. Ele atualmente é membro do corpo editorial de uma revista especializada em materiais de carbono. Então, a revista chama-se Carbon Trends. Ele já foi membro do corpo editorial da Proceedings da National Academy of Science dos Estados Unidos, da Advances in Material Science and Engineering e do Journal of Nanoscience Letters. Ele tem sido membro de vários comitês, do MCT, do CNPq, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Ele é bolsista do CNPq, nível 1A, e tem várias publicações, praticamente publicações nessa área de materiais nanoestruturados, materiais de carbono, né? Ele tem cerca de 370 artigos indexados na Web of Science. Desses artigos, ele tem 32.500 citações, desses 273 artigos. Espero que esteja atualizado, eu não sei, isso vai mudando e tal. E ele tem um índice H77 na Web of Science. No Google Scholar,
ele tem um pouco mais de citações, porque o Google é mais amplo, né? Então, ele tem maior do que 49.500 citações, com índice H igual a 91. Então, é um currículo bem vasto, bem citado, bem reconhecido, tem 19 patentes e já orientou vários estudantes de pós-graduação. 11 mestres, 12 doutores, 16 pós-doutores, e atualmente em andamento ele tem 3 mestres, 3 doutores e 2 pós-docs, se as minhas anotações aqui estiverem atualizadas. Bom, então, essa é uma condensação aí do currículo do Ado. Eu quero aproveitar para agradecer por ele ter aceito a palestra hoje. Eu acho, pelo que eu lembro, essa é a segunda vez que o Ado está aqui no Recife, né? Segunda vez. A primeira vez foi presencial, foi uma reunião do Student Chapter da OSA, e essa é a segunda vez, então, não presencial, mas ele está aqui, então, e vai falar para a gente aí hoje, então, sobre sistemas bidimensionais, grafeno, etc, etc. Bom, Ado, então eu passo a palavra para você e, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceito. Ô Cid, muito obrigado pelo convite, para mim é sempre uma honra. É claro que seria muito mais interessante se fosse presencial. Eu lembro do lanche gostoso que vocês servem aí antes do seminário. Aquilo era em outros tempos, a gente tinha dinheiro para isso, Ado. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Aparece certinho para vocês? Ok. Perfeito. A joia. Bom, gente, eu montei uma estratégia de apresentação aqui que é explicar. A gente teve essa alegria aí de publicar um artigo na Nature recentemente, né, sobre esse tema, e é o que eu quero falar, né, assim, é um pouco a história de como que a gente chegou ali, tá? Eu vou falar muito sobre ciência, mas depois, no final, eu vou falar um pouco também sobre as nossas tentativas de levar a ciência que a gente faz para a inovação, para essas coisas, tá? Então, a estratégia dessa apresentação vai ser explicar o texto, né, que vem escrito nesse trabalho que a gente conseguiu apresentar, né? E eu vou pecar por ser mais simples do que pecar por ser complexo e perder as pessoas, porque eu entendo que tem gente de todas as áreas aí, tá? Então, eu começo com uma folha de grafeno, que todo mundo conhece, né? Então, cada bolinha que vocês estão vendo aqui é um átomo de carbono, como é que chama? Os traços são as ligações carbono-carbono organizadas numa rede hexagonal, isso é uma folha de grafeno, né? E se eu coloco, então, um grafeno em cima do outro, eu formo uma bicamada de grafeno. O grafeno, se você empilhar diversas camadas, ele vira grafite, e o empilhamento natural, né, que energeticamente é mais favorável, ele é parecido com esse que está colocado aqui, onde você tem um átomo de carbono da camada de cima que cai exatamente em cima do átomo de carbono da camada de baixo, e um outro átomo de carbono que cai no centro do hexágono. Isso é chamado de empilhamento Bernal ou empilhamento tipo AB, tá? E o que acontece é que se você fizer uma pequena rotação de uma camada em relação à outra, você dá origem a uma superestrutura que eu faço uma amostra dela aqui, ó. Eu vou desrodar aqui para ver e rodei ela de volta. Você faz a formação dessa superestrutura, que isso aí aparece em qualquer estrutura cristalina que você roda uma sobre a outra, gera essa superestrutura, uma superrede que é chamado de padrão de Moiré, né? E o grafeno, aí eu estava falando assim, o primeiro texto que aparece aqui é esse testando, né, a tuistrônica. E a tuistrônica é um termo que foi criado recentemente para esses materiais 2D, exatamente para falar do controle da propriedade eletrônica do material pelo ângulo de rotação que você faz em duas camadas, né? Então, vocês devem estar vendo essa animação que tem aí, e você nota que a superestrutura que aparece, ela depende do ângulo que você rodou,
né? Ele mostra a superestrutura crescendo e diminuindo dependendo do ângulo, tá? Então, essa twistrônica seria você manipular as propriedades eletrônicas do material que é a bicamada, manipulando pelo ângulo de rotação entre eles, tá? Agora eu foco ali no texto, que é o Nanoscale Optical Imaging. Então, para fazer os experimentos que a gente fez nesse material, a gente teve que desenvolver um equipamento, isso são praticamente meus últimos 15 anos de pesquisa, tá? E isso tem a ver com o que a gente chama de nanoscópio, tá? Então, assim, um nanoscópio seria um microscópio que consegue ver nano. E o problema, aqui a gente tem a imagem de um microscópio, né? Um microscópio, isso aqui seria a ótica de um microscópio usual como esse aqui. Isso aqui é uma versão simplificada dessa ótica, só para falar que a gente usa a ótica geométrica, né? Que faz curva nas lentes aí para um objeto que é pequeno, ele parecer maior, né? A gente observá-lo maior com o uso da ótica de aumento aí, né? E a gente faz isso, você entende isso com a ótica geométrica. Só que a ótica ela tem uma limitação, que ela vai ser exemplificada por esse desenho que eu estou fazendo aqui, que é o seguinte: imagina que você tem um poste de 3 metros, e você tem aqui uma câmera de orifício, né? Essa câmera de orifício pode ser uma máquina fotográfica, pode ser o seu olho, e basicamente assim, você tem um orifício aqui, então um raio luminoso que sai daqui, ele vai atingir a sua retina, ou a chapa fotográfica, ou o sensor de uma máquina digital aqui, e a luz que vem daqui, ele vai atingir o objeto aqui. Isso vai fazer, então, a imagem invertida, que seria, então, a fotografia, né? Só que se eu trocar aquele poste de 3 metros por um nanotubo de 3 nanômetros, esse orifício que está aqui, ele teria que ser do tamanho de um átomo, praticamente, né? E a gente sabe que isso não é possível. Não é possível formar uma imagem desse tipo. E não é possível porque a luz é uma onda, né? Então a gente sabe, se eu colocar uma onda luminosa vindo aqui, e a gente sabe que quando a gente fala de luz visível, a onda está na ordem de, né, o comprimento de onda da luz está na ordem de 500 nanômetros, meio micron. Se eu tiver um orifício que é muito maior do que o comprimento de onda da onda que está passando ali, eu vou ter uma propagação da onda depois, que ela é mais ou menos bem descrita pela ótica geométrica, por raio luminoso andando rápido, né? Agora, se eu fechar esse orifício aqui, o que vai acontecer é que você vai aumentar o problema da difração, e o fato é que você não consegue, por causa da difração, definir dois objetos que estão distantes por menos um ΔX aqui, que é menor do que algo em torno do comprimento de onda da luz, por causa da difração, né? Mas tem jeito de você fazer isso se você puder fazer um truque, que é o seguinte: você pega esses dois objetos que estão muito próximos, né, de menos do que metade do comprimento de onda da luz, então você não consegue definir, mas se eu puder aproximar uma nanoantena de um objeto e aumentar o sinal dele, depois eu puder pegar essa nanoantena, mover para cá e amplificar o sinal deste objeto, aí eu posso, com essa nanoantena, escaneando ela, visualizar o objeto, cada hora parte dele, né? Foi isso que foi feito aqui, ó. Isso aqui é uma imagem microscópica de um nanotubo de carbono que está aqui. O que a gente faz, então, é baixar a antena, escanear e ver que o objeto que está lá, que é o nanotubo de carbono, ele tem uma estrutura, agora sim eu tenho resolução suficiente até para ver que tem uma dobrinha, um nanotubo, quando ele foi depositado, ele dobrou em cima de si mesmo, tá? Tem duas outras imagens interessantes aqui também, que a gente fez bombardeando. Essas imagens foram feitas aliás, esse bombardeamento foi feito no Inmetro, tá, gente? Que é um parceiro nessa tecnologia que eu estou mostrando aqui. Isso aqui é uma folha de grafeno, e com um feixe de íons de hélio foi feita uma imagem aqui, né? E com um microscópio, porque isso aqui, essa imagem é muito menor do que metade, né, de meio micron aqui, você não consegue vislumbrar, mas se a gente faz o escaneamento com a nanoantena, a gente vislumbra que o que está depositado, o que foi escrito lá com feixe de hélio foi o mapa mundi aqui, né?
E aqui embaixo a mesma coisa, se eu passo se eu mudo do microscópio para o nanoscópio, eu vejo que isso aqui é o logo da UFMG. Como que a gente implementa, então, como que a gente implementou o nanoscópio? Isso aqui é uma visão simples de qualquer tipo de imaginamento microscópico. Isso aqui, assim, você tem uma fonte de luz, que pode ser um laser, que vai passar para uma objetiva de um microscópio, fazer a imagem aqui, e a luz, pode ser a luz retroespalhada, vai para um detetor. Isso aqui pode ser um microscópio normal, onde aqui seria uma luz branca, isso aqui pode até ser seu olho, né, que vai captar o material aqui. Para fazer o funcionamento do nanoscópio, isso fica um pouco mais complexo, a gente tem que ter todo um condicionamento óptico aqui, que eu não vou entrar no detalhe, mas se alguém quiser depois eu posso especificar. E por cima, a gente vem com um equipamento que é um scanning probe, né, tipo um AFM, um STM, que localiza lá no foco a nanoantena. Tá? E essa nanoantena, então, ela vai escanear o foco e vai fazer a imagem. Né? E, logicamente, para controlar a posição dessa nanoantena, você precisa de um sistema de escaneamento que seja capaz de manter a antena a poucos nanômetros da superfície, e isso é feito do jeito que a gente implementa, né? A gente constrói a eletrônica toda desse sistema. Você tem um diapasão aqui, esse diapasão tem uma frequência de vibração muito específica. Esse é um diapasão típico de relógio digital, tá? Ele tem dentro do nosso relógio para medir tempo, ele oscila a 32 kHz. Então a gente tem uma eletrônica que faz esse diapasão oscilar, né? Esse diapasão, quando ele interage com a superfície por interação de Van der Waals, a frequência de oscilação dele muda. Essa mudança é amplificada e retorna para esse equipamento que compara as duas frequências. Ele manda isso para um amplificador que devolve, que vai controlar, então, o posicionamento do estágio de deslocamento e a amplitude de dilatação de um material piezoelétrico. Esse material, quando você aplica uma diferença de potencial nele, ele dilata ou contrai, e isso mantém a posição da ponta aqui no lugar certo. Tá? Então, esse sistema ele vai controlar a nanoantena no lugar dela. Isso aqui é uma imagem do equipamento mesmo, com dois ex-estudantes de doutorado. Hoje eles são empreendedores, hoje eles são empresários, eu vou falar para vocês, é o Cassiano e o Hudson. Eles fizeram doutorado no laboratório. Isso aqui é a eletrônica que controla o posicionamento da antena. Isso aqui é um microscópio invertido, com algumas modificações. Se a gente dá um zoom nessa região aqui, a gente vê lá o spot do laser, né? E no spot do laser está a nanoantena, que é microfabricada, né? Então, como que a gente fabrica a nanoantena? Porque é uma coisa muito fina, ela tem que ter um ápice nanométrico. Como que a gente fabrica? Você pega um wafer de silício e coloca uma máscara de SiO2. O SiO2, ele não corrói quando você joga um ácido específico em cima, e o silício corrói. Então, depois da corrosão, essa corrosão ela vai acontecer naturalmente respeitando os planos cristalinos do silício, né, que é cristalino. Depois disso, você remove essa máscara e você ficou com essa pirâmide truncada aqui, essa forma de pirâmide truncada. Você vai oxidar essa superfície de novo, fazendo um SiO2 em toda a superfície. Aí você vai vir com feixe de íons e fazer um buraquinho aqui pequeno e vai corroer novamente, só que agora você deixa corroer até o final. E depois que você remove a máscara, você fica com uma superfície que tem esse formato aqui, que aqui a gente está vendo um corte, mas ele é uma micropirâmide com uma nanopirâmide no final, que você vai evaporar ouro, evaporando uma camadinha de ouro, depois você vem com uma resina aqui em cima e saca essa camada de ouro que foi colocada aqui. Essa camada de ouro, esse formato que gerou aqui, é a nossa nanoantena, e essa antena, ela forma uma cavidade plasmônica nessa região,
que é uma cavidade plasmônica que a gente sabe quando você joga uma onda de luz aqui, você pode ter ressonância de plasmons com essa cavidade. Então, se a gente mudar aqui com laser fixo, se a gente muda aqui o comprimento L dessa superfície, dessa nanopirâmide aqui, a gente vê que você vai ter os modos de ressonância, e tem um modo específico aqui que eu vou explicar, que ele é um modo mais interessante, que é um modo que gera uma ressonância plasmônica muito interessante. Note que ela é superior a essa primeira, superior a essa, isso aqui seriam os diferentes modos, e a razão pela qual isso aqui é superior são duas, tá? Mas aí eu chamo a atenção, vocês veem que tem uma outra ressonância acontecendo aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, se eu não tivesse essa nanopirâmide numa micropirâmide que tem um platô aqui, ó, as ressonâncias que eu teria seriam essas ressonâncias com a curva preta pontilhada aqui, tá? Isso aqui seriam ressonâncias numa cavidade do tipo dipolo. Quando eu tenho essa cavidade aqui, eu tenho um espelho que faz uma carga-imagem aqui. Então, na verdade, esse sistema azul aqui, ó, ele é um sistema de ressonância do tipo monopolo, não é do tipo dipolo, tá? E quando você chega especificamente nessa situação aqui, quando você ilumina toda essa superfície com laser focalizado, que é o que está evidenciado na próxima imagem que eu vou mostrar, você faz o drag, né? Você carrega todos os elétrons que estão todos nessa superfície para a sonda e você faz uma ressonância plasmônica, então, aqui na ponta, muito forte, tá? E isso é o que está evidenciado na capa da revista lá, que é exatamente essa nanopirâmide em cima de uma micropirâmide que faz essa estrutura plasmônica de ressonância muito poderosa. Quando, como eu falei, quando você ilumina aqui, então, com o ouro, desculpa, quando você ilumina aqui com o laser focalizado, ele vai iluminar toda a região aqui e fazer, então, esse ápice aqui acender e ter uma proximidade de campo aqui muito forte, tá? Esse material é o que a gente usa, então, para fazer a imagem da nanoestrutura que eu vou falar agora, que é o Offers Insight into Superconducting Graphene, tá? Então, eu passo para essa parte aqui, então, que é agora o material que a gente vai estudar, que é esse que está evidenciado aqui. Isso aqui é uma imagem dessa estrutura que eu mostrei antes para vocês em forma de cartoon. Isso aqui é o que a gente mede, né? Então, vão entender o que acontece com a bicamada de grafeno quando você roda ela, né? Primeiro, o grafeno é hexagonal, então você tem uma periodicidade que se repete a cada 30 graus, tá? Então, de 0 a 30 graus, eu tenho a twistrônica, e essa twistrônica pode fazer coisas interessantes nesses 30 ângulos, né? Se você varia de 30 até um ângulo bem baixo aqui da ordem de 1, que nós vamos falar do ângulo mágico, né? O que você tem é a formação de uma singularidade de Van Hove bidimensional. Isso aqui é um exemplo, tá? É um artigo que a gente tem lá de 2014, que mostra que você tem, na absorção óptica, você tem um pico em uma energia específica e a posição desse pico de absorção depende do ângulo de rotação. Ele vai desde lá do ultravioleta até o infravermelho, simplesmente mudando o ângulo de rotação dessa bicamada, tá? Quando você chega aqui por volta, quando você chega aqui por volta de 1 grau, você tem esse chamado ângulo mágico, que foi descoberto aí, né, com trabalho desenvolvido lá em 2017, 2018, pelo grupo do MIT, que mostra que neste ângulo específico você tem correlações extremamente fortes, inclusive a observação de supercondutividade. E abaixo desse ângulo, você tem as chamadas reconstruções atômicas, que é o que eu vou falar mais a seguir, né?
O que acontece quando você coloca, então, uma camada de grafeno em cima da outra e roda de um ângulo muito pequeno? Você vai ter a formação, eu já falei anteriormente lá, desse padrão de Moiré, né? Então, em alguns lugares, você tem um átomo de carbono caindo exatamente em cima do outro, quando você compara a camada de cima com a de baixo, a gente chama isso de empilhamento AA. Nessa posição específica aqui, você teria exatamente aquela situação que eu falei que é a energeticamente mais favorável, que é a AB. E entre camadas, na oscilação de uma a outra, você vai ter toda a posição possível, né? O fato é que quando o ângulo é muito pequeno, o que o material faz? Ele tende a retornar, como o ângulo é muito pequeno, simplesmente a energia térmica é capaz de fazer com que ele retorne ao empilhamento do tipo AB ou do tipo Bernal, que é aquele que eu falei para vocês, que um átomo cai em cima do outro e o outro átomo da célula unitária cai no centro do hexágono, da camada de cima e da camada de baixo. E como o ângulo é muito pequeno, ele tende a se reconstruir, a voltar para o AB. Só que ele faz a reconstrução, ela gira para um lado nessa região aqui, e quando você vai para a região seguinte, o mais fácil é ele girar para o outro. Então, em regiões triangulares vizinhas, você tem a reconstrução rodando para um lado e logo na vizinhança rodando para o outro, e quando chega na parede de domínio de uma para o outro, você tem a formação desses chamados solitons de strain ou solitons de deformação. Então, por causa desse ângulo muito pequeno, a situação energética que ele retorna é essa situação onde você tem empilhamentos energeticamente favoráveis a B, com paredes de domínio de strain entre eles, com centros topológicos de empilhamento AB no encontro dos domínios de strain. Né? E usando o nanoscópio, a gente conseguiu ver essas estruturas e eu vou falar sobre a física que a gente tira disso, tá? Então, essas diversas imagens que vocês estão vendo aqui, ó, vamos pegar só uma delas. Isso aqui é uma imagem feita com um nanoscópio, e isso aqui é uma imagem de AFM normal, é uma imagem de topografia. Então, notem que a imagem de topografia não vê a superestrutura de reconstrução que eu acabei de explicar. O que ela vê é a topografia e vê um monte de sujeira em cima da superfície, enquanto que a imagem óptica, e isso porque essa imagem aqui é uma imagem de espectroscopia Raman, né, é uma imagem que eu vou explicar ela vê a superestrutura com essa reconstrução, com essas linhas de strain e os centros topológicos no centro, né? E aí a gente fez diversas imagens como essa, esse aqui é outro, isso aqui é uma outra imagem interessante, onde você vê uma deformação aqui no AFM, aí você vê a deformação aparecendo aqui também na imagem de espectroscopia Raman, e um outro exemplo interessante aqui é esse, onde você vê um sólido de strain sozinho aqui, ó, com duas, vamos dizer assim, duas estruturas do tipo AB vizinhas aqui, bem grandes, né? E, novamente, o AFM, a topografia, não vê nada, né? Ela vê só vamos dizer, uma partícula que está aqui, que aparece no sinal Raman também, né? Então, já que o sinal Raman, já que o sinal óptico, ele traz tanta informação a mais, a gente vai lá tentar entender o que é essa estrutura que a gente está vendo. E tem um colega, né, que a gente conhece de longa data, aí, que é o Vincent Munier e o seu grupo, eles são lá de Nova York, e eles fizeram um cálculo, um cálculo atomístico, tá, de tentar calcular a superestrutura, né, de dezenas de milhares de átomos de um padrão de Moiré, e eles conseguem chegar aqui, ó, até logo abaixo de 1 grau, que é quando como é que chama? A reconstrução acontece, e eles com esse cálculo de milhares de átomos na célula unitária, eles conseguem realmente relaxar o material e ver o que acontece com a estrutura de vibração desse material, com os fônons, né? Isso aqui é o diagrama de dispersão de fônon. O que está em vermelhinho aqui, ó, seria o stacking AB, e esse borrado em azul,
ele é vamos dizer, o zone unfolding da estrutura do padrão de Moiré de milhares de átomos na estrutura desdobrada, vamos dizer assim, do diagrama de dispersão do grafeno, onde a célula unitária tem, no caso do AB, tem só 4 átomos, tá? E o que eles mostram, então, é que você tem agora essa grande dispersão de fônons aqui, e no ponto gama, né, que é onde a gente mede o espectro Raman, por causa da seleção ótica, né, da conservação de momento e tal, ele vê aqui o ponto gama, e ele vê que você vai ter, então, uma dispersão de fônons, e ele mostra o seguinte, ele mostra que, se você olha os fônons aqui de mais alta frequência, eles vão estar localizados nesses sítios AA, que são os centros topológicos aí, e a mais baixa frequência vai estar localizada nos solitons de strain, tá? Quando a gente vai, então, e analisa as nossas medidas, a gente percebe que próximo do pico central aqui, típico do espelhamento AB, que isso aqui é o espectro Raman, relacionado a um fônon específico, que é a estiração da ligação carbono-carbono, a gente vê que em alguns locais você vê um pico aparecendo em frequência mais baixa, e em locais o pico em frequência mais alta. Aí, vocês me perdoem, quando eu fui explicar a previsão da localização, eu inverti. Na verdade, os picos de menor frequência são localizados nos centros topológicos, e o pico de mais alta frequência, eles são localizados nos solitons de strain. E com o nanoscópio, com a nossa capacidade, então, de medir o espectro Raman em cada posição específica, nota que a barra de escala aqui é 80 nanômetros, né? A gente consegue ver, então, que esses picos, eles aparecem nessas regiões, e esses picos aparecem nos solitons de strain, né? Então, a gente prova que o cálculo, né, de atomístico dos colegas prevê essa localização de fônons, tá? Um outro ponto interessante é o seguinte: se a gente olhar agora para a largura desse pico central, essa imagem que está sendo feita aqui, ó, essa imagem ela foi feita na intensidade de um pico específico, tá? E essa outra imagem, que é um zoom aqui, que mostra também o mesmo padrão, né, de soliton com pontos AA, etc., ela é uma imagem que é construída plotando, esse gráfico aqui está mostrando, ó, a largura deste pico, tá? Então, nota que a largura desse pico desenha a estrutura. Se a gente fizer uma varredura aqui, ó, se eu vier desse ponto 1 até esse ponto 2, eu vejo que a largura desse pico aqui, ela é máxima no ponto AA, aí ela vai para um valor mínimo, aí quando a gente cruza o soliton de strain que está aqui, ó, ela sobe para um mínimo local, volta para o valor mais baixo e chega no valor mais alto lá, quando eu chego em cima do ponto AA. E se eu andar agora em cima do soliton de strain aqui, eu vejo que essa largura que a gente tinha visto aqui no mínimo local é a largura específica nesse ponto, né? E o interessante é que a relação da largura do pico Raman de estiramento do carbono-carbono, desse fônon específico, que é a vibração da rede, né, da estiramento da ligação carbono-carbono, isso já era conhecido como relacionado ao acoplamento elétron-fônon no material, tá? Isso foi explicado em 2007, num artigo da Nature Materials, que fez um desenho muito interessante, que ele fala o seguinte, ó, isso aqui vai ser o diagrama de dispersão do grafeno, da estrutura eletrônica, e com os átomos no seu lugar vamos dizer assim, de equilíbrio, tá? E o que essa parte verde aqui está indicando imagine que o grafeno está um pouquinho dopado, então tem elétrons até aqui, tá? O ponto de neutralidade está aqui, mas os elétrons estariam até aqui. Agora eu vou deslocar os átomos do seu lugar, tá?
Então, o estiramento carbono-carbono, ele aproxima esses átomos aqui e estica esses dois para lá, né? Se eu tiver a aproximação adiabática, que a gente sempre fala, né, que os fônons são muito lentos em comparação com os elétrons, então eles não se acoplam, eu não teria variação nenhuma na estrutura eletrônica. Entretanto, o que eles argumentam é que, por causa do acoplamento elétron-fônon, aí eles até fazem essa brincadeira, o que vai acontecer é como se você estivesse rodando um cálice de vinho, né? Então, o líquido lá dentro, que no caso aqui vão ser os elétrons, eles vão rebolar com cálice de vinho lá. Então, você tem esse acoplamento elétron-fônon, tá? Diversos trabalhos na literatura nessa época, lá no IDUS de 2004, eles trataram desse assunto, tá? E foi mostrado, então, e isso foi demonstrado experimentalmente, o seguinte, o que acontece? A possibilidade de um fônon da rede decair num paraelétron-buraco, e esse paraelétron-buraco depois ele decai e gera um fônon, a possibilidade deste processo acontecer, porque o grafeno é um semicondutor de gap zero, então um fônon de energia 0,2 eletronvolts é capaz de gerar essa transição, criar esse paraelétron-buraco, isso diminui o tempo de vida do fônon. Se diminui o tempo de vida do fônon, consequentemente, aumenta a sua incerteza, aumenta a sua largura. E o que eles mostraram é o seguinte, se você fizer um experimento muito interessante, que é o seguinte, é um experimento de gate, isso aqui é a energia de gate, então aqui seria o grafeno no seu ponto de neutralidade, aqui eu vou dopar o grafeno positivo, aqui eu vou dopar o grafeno de forma negativa, que basicamente é mover o nível de Fermi para cima e para baixo. O que acontece é o seguinte, se eu movo o nível de Fermi acima desse ponto aqui, ó, eu mato esse processo de criação de um par elétron-buraco pela morte de um fônon. Ou, se eu movo o nível de Fermi abaixo desse nível aqui, de novo, eu mato o processo, né? Ou porque não tem elétron capaz de fazer isso, ou quando está aqui em cima, porque a estrutura eletrônica está toda cheia, então o fônon não pode levar um elétron numa região que está cheia. E eles mostram que a largura da banda G, ela, quando você dopa ou positivamente ou negativamente, ela decai, demonstrando exatamente que o que você está medindo é essa, vamos dizer assim, morte do fônon pela criação de um paraelétron-buraco, né? O acoplamento elétron-fônon induzido por esse estiramento carbono-carbono, tá? E isso foi medido, a gente só foi entender que isso era essa chamada anomalia de Kohn, esse acoplamento, em 2004, mas isso vinha sendo medido lá em IDUS de 1977, nos Graphite Intercalated Compounds. Isso foi medido pelo Marcos Pimenta, quando ele fez um pós-doc no MIT, lá em 1998, né? O deslocamento da banda D tem relação com isso, o aparecimento de bandas, vamos dizer assim, não usuais em nanotubos de carbono metálico, só que na época a gente não tinha essa compreensão de que isso estava relacionado com esse acoplamento elétron-fônon que distorcia as bandas, tá? E o que a gente vê, então, é o seguinte, do mesmo jeito que a gente pôde, com essas bandas, localizar essa estrutura, a gente pôde também, com a largura da banda G, localizar essa estrutura, e o fato pelo qual a gente pode localizar essa estrutura, ele é explicado agora por cálculos por cálculos atomísticos não de fônons, mas de elétrons, né? E a gente entende, a gente sabe, isso foi calculado para esse trabalho nosso pelo colega Jean-Christophe Charlier, da Bélgica, né, e o seu grupo, que a gente sabe que o que está relacionado com a supercondutividade no ângulo mágico e o que é observado como localizado nesses centros AA é uma altíssima densidade de estados no ponto de neutralidade devido a bandas flat que aparecem ali quando você tem ou o
ângulo mágico, ou quando você tem, no caso desses grafenos reconstruídos, isso é localizado nos centros AA, né? E nos solitons de strain, você tem um pico na densidade de estados que aparece exatamente a mais ou menos a energia do fônon que é medido nesses materiais aqui, né? Então, o que acontece na estrutura eletrônica desses materiais reconstruídos é uma localização da estrutura eletrônica, e essa localização está especificamente no ponto AA e nos sólidos de strain, que faz com que, naqueles pontos, o acoplamento elétron-fônon seja maximizado por essa, vamos dizer assim, morte do fônon gerando um par elétron-buraco. E isso está demonstrado. Uma outra coisa interessante que a gente viu foi o seguinte: a gente mediu a largura deste fônon aqui, variando o ângulo de rotação né, de uma camada em relação à outra, na twistrônica aqui, vamos dizer, de 0 até da ordem de 3 graus, e a gente foi medindo a largura dessa banda G. E a gente mostra que a largura da banda G, ela tem um máximo exatamente ali na região do ângulo mágico, e depois disso ela decai. Esses dois valores que estão aqui é o valor de referência do material com espelhamento Bernal, que é o delta igual a, é o teta, ângulo de rotação igual a 0. Isso me faz fazer uma proposta irresponsável aqui, que é a seguinte: na teoria BCS da supercondutividade, a gente sabe, né, isso não são os supercondutores, como chama, não convencionais, né? A supercondutividade convencional, ela explica o acoplamento de dois elétrons formando o par de Cooper via a troca de um fônon virtual, né? Esse desenho que está aí, tem muita gente que não gosta dele, né? Porque eu estou desenhando no espaço real uma coisa que é fundamentalmente não local, tá? Um fenômeno quântico não local. Mas ele nos dá uma sensação de como explicar a atração de duas cargas negativas, né, para a formação do par de Cooper. Então, o par de Cooper, eles são dois elétrons que o estado de menor energia é que eles andem impar, e isso é explicado pelo acoplamento via fônon, né? Aí que vem a minha proposta irresponsável, eu chamo ele aí de modelo de brinquedo, né, o toy model, que eu pego emprestado lá o desenho feito pelos colegas da Nature Materials, e proponho que talvez, como a gente está vendo aqui, que esse acoplamento elétron-fônon ele é maximizado nesses centros AA, e quando você chega no ângulo mágico, é quando a gente entende que você tem toda essa estrutura maximizada na rede toda, que talvez o acoplamento elétron-fônon e o fônon ele tenha papel na supercondutividade do grafeno, tá? Não é sabido ainda, do ponto de vista teórico ou com experimentos que existam, se isso é fato ou não, tá? Se o fônon, basicamente se o grafeno é um supercondutor do tipo usual ou não, né? Se ele está relacionado, ele é supercondutividade via fônon ou não, tá? Nesse momento, eu falei no início que eu ia abranger um pouco também uma questão mais relacionada à inovação. Até aqui eu trouxe, então, a física do nanoscópio e a física do grafeno, mas eu quero abordar também umas questões mais, vamos dizer assim, mais de cunho estratégico para a ciência e tecnologia brasileira, né? E aí eu trago esse texto que está nesse livro, Física para o Brasil Competitivo, que foi organizado por esses colegas, está escrito aí, o Beto, o Lauro, o Celso, Rita, Roberto e Ronald, onde tem um trecho, que é um trecho que eu gosto muito, que ele fala isso que está aí, ó: a capacidade de gerar sua própria instrumentação é um elemento essencial para que a comunidade científica gere sua própria agenda e não emule simplesmente as agendas externas.
é o que define a maturidade científica de uma comunidade. Um exemplo ótimo disso é a gente sair lá no início do século passado com um medidor de spin para chegar nos tomógrafos que existem hoje, né? E isso, logicamente, passando por diversos prêmios Nobel para chegar nisso. E outro exemplo excelente também é lá no início do século passado também, a IBM desenvolvendo computadores, e hoje o mundo está no nível que está, né? E, com base nisso, eu quero contar para vocês um pouco da história do desenvolvimento desse equipamento que a gente está chamando de nanoscópio, tá? Esse termo nanoscópio, tem outras pessoas que cunharam esse termo anteriormente com técnicas diferentes, tá? Que não tem nada a ver com essa técnica que eu mostrei para vocês, que é o Tip Enhanced Raman Spectroscopy, né? Esse termo aqui, ó, TERS, é o Tip Enhanced Raman Spectroscopy, né? Então, essa tecnologia, o desenvolvimento dela passa pelo nascimento, isso aqui é o seguinte, isso aqui é com o passar dos anos, o número de artigos publicados em escala logarítmica em diversas tecnologias, tá? Então, lá em 1928, o Raman descobre o efeito Raman. Então, o efeito Raman, a comunidade científica aprende o efeito e vai usando. Hoje em dia, a gente publica da ordem de mais de 10 a 5 artigos sobre espectroscopia Raman no mundo, tá? O Surface Enhanced Raman Spectroscopy, que traz a plasmônica para dentro do Raman para ver molécula, ele nasce aqui no início dos anos 70, 80 e também explode, e hoje você tem centenas de milhares de artigos, né? Junto com isso, aparece a tecnologia de Scanning Probe Microscopy, né? A Scanning Probe Microscopy também aparece de formas muito, vamos dizer assim, o mundo... Isso aqui foi desenvolvido na IBM, inclusive, né? O microscópio de tunelamento, o pesquisador da IBM ganhou o prêmio Nobel, etc. Temos também centenas de milhares de artigos por ano. Nisso nasce, com o SPM misturado com a ótica, nasce o Near Field Optics, e mais longe, com o desenvolvimento da Near Field Optics, nasce o TERS, né? Aí eu trago para a escala linear aqui, ó, eu trago o número de artigos em função dos anos em TERS, na técnica do nanoscópio que eu descrevi aqui para vocês. E se você olha aqui, quando que essa técnica alavanca, ela alavanca em meados de 2003, que é, assim, é claro que você pode achar diversos culpados, né, mas um grupo que eu acho que teve grande relevância, grande importância, foi o grupo do professor Lucas Novotny, que na época estava no Instituto de Ótica de Rochester, nos Estados Unidos, hoje ele está no ETH, que trabalhava junto com ele o professor Achim Raschuk, que era nessa época um pós-doc, hoje é professor de Munique, e eles demonstraram o uso dessa técnica em nanotubos de carbono. Foi quando o TERS ganhou visibilidade em Material Science, tá? Nessa época, a gente começou, lá então, em início de 2003, 2004, a gente começou um exercício, deixa eu dizer assim, de importar essa tecnologia, tá? O que vocês estão vendo aqui, ó, é uma listagem de missões científicas que eu fiz à Alemanha, que eu fiz aos Estados Unidos. Depois o Paulo, que era estudante de doutorado, ele fez um doutorado de sanduíche com o Achim Raschuk. Depois o Luiz Gustavo Cansado fez um doutorado de sanduíche com o Lucas Novotny. Em 2013, eu fiz um sabático com o Lucas Novotny. Diversos pesquisadores deles visitaram o Brasil também. E o que a gente estava fazendo era basicamente importar a tecnologia que eles desenvolveram, tá? Então, assim, em 2006, a gente construiu a primeira ScanHead, né, vamos dizer assim, que controla o posicionamento da nanoantena, monta o laboratório, etc. Em 2009, a gente faz a primeira medida de Near Field no laboratório. Isso aqui é um colega, o Newton,
que fez um pós-doc com a gente, o Paulo fez seu doutorado, o Newton fez um pós-doc, Nádia fez um pós-doc com a gente também. Essa turma toda fez parte do desenvolvimento num processo fortemente financiado pelo MCTI. Então, o primeiro financiamento robusto que a gente teve foi o financiamento de uma rede de instrumentação em Scanning Probe Microscopy, proposta pelo nosso colega Gilberto Medeiro, lá em 2006. Então, essa rede financiou parte do desenvolvimento de 2006 e 2011. Já em 2012, nessa época, o Beto, o Fázio, estava no MCTI, ele lançou uma chamada para financiamento à instrumentação científica. Nessa época, a gente ganhou esse financiamento para desenvolver o TERS especificamente. O Léo, o nosso colega Leonardo, de Pernambuco, era membro, né, dessa rede. A gente implementou o equipamento no Inmetro, a gente implementou o equipamento na UFC, no Ceará, na época, tá? O Jornada, ele era presidente do Inmetro nessa época. Isso aqui foi um dia que lá no Inmetro, lá no Rio de Janeiro, o Jornada recebeu o reitor da UFMG, então ele hasteou a bandeira de Minas Gerais lá no Rio, lá dentro do campus científico do Inmetro, e fez a associação do laboratório da UFMG ao Inmetro. Ao longo desse percurso todo, esse time todo, assim, essa cooperação que a gente teve com o Inmetro, isso aqui é o colega Chete, o colega Braulio e o Tiago, que os dois fizeram doutorado na UFMG e viraram pesquisadores metrologistas no Inmetro. A gente fez o desenvolvimento de diversas nanoantenas para chegar na nanoantena que está estampada na capa da Nature hoje. E essa nanoantena, a gente tem diversas patentes de nanoantena, e essa aqui, inclusive, ela está patenteada no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e na China. Tá? Ao longo desse percurso, a gente fez uma parceria com colegas da engenharia de produção para nos capacitar a sair de um equipamento laboratorial para uma proposta de um equipamento comercial. Junto com isso, a gente fez um outro movimento, que é um movimento que nós julgamos extremamente importante, que é solidificar o nosso reconhecimento e o nosso, vamos dizer, o reconhecimento internacional, para que, se um dia a gente for vender um equipamento nacional, um equipamento brasileiro de TERS, para a Alemanha, para os Estados Unidos, eles vão comprar um equipamento brasileiro, né? Isso é uma preocupação que a gente tinha. Então, é interessante notar o seguinte, que foi criada uma conferência internacional sobre TERS, tá? A primeira foi no NPL, que é o equivalente do Inmetro na Inglaterra. Então, a primeira e a segunda foi no NPL. A terceira foi no ETH, né, onde está o Lucas Novotny, onde foi desenvolvido muito dessa tecnologia, e a quarta foi no Rio de Janeiro, organizada por nós. Tá? Então, isso mostra a nossa inserção e autoridade científica no meio. Junto com isso, você tem que fazer diversas coisas que são chamado Canvas, modelo de negócio, matriz SWOT, que são a linguagem dos economistas para fazer financiamento a empresas, né? E, logicamente, o mais importante, que é o seguinte, você tem que ter um equipamento muito melhor do que qualquer um no mundo tem. E esse é que é o estado atual nosso, tá? Isso aqui eu vou explicar, isso aqui é o resultado de um equipamento da Nanonics. Isso aqui é um resultado do equipamento da Renshaw, e isso aqui é o resultado do equipamento da Horiba. Então, assim, quem mexe com espectroscopia conhece esses nomes, né? São gigantes de instrumentação científica, e o que eles mostram é o seguinte, o sinal em preto aqui é sem a nanoantena, o sinal em vermelho é com a nanoantena deles. Isso aqui é o equivalente, né, o sem a nanoantena e com a nanoantena da Renshaw. Isso aqui é grafeno. Isso aqui é o resultado que a gente tem com a nossa nanoantena. Isso é o sinal sem, isso é o sinal com. Então, o grande problema do desenvolvimento
do nanoscópio, dessa ótica aplicada ao TERS, é aquele desenvolvimento da nanoantena que a gente fez, com aquele formato de nanopirâmide na micropirâmide específico, que nos gera um sinal que nos habilita a ser capaz de ver uma coisa como a estrutura de Moiré no grafeno, que ninguém antes podia ver, tá? Isso aqui, ó, o que a Roriba mostra aqui, é o sinal, sem o sinal, sem a nanoantena e com a nanoantena, em uma nanocamada de MOS2, né? O MOS2 está muito em voga também, né? Não só o grafeno, diversos materiais bidimensionais. Então, isso aqui é o que a Roriba consegue fazer. O que a gente consegue fazer é da ordem de 2 vezes superior. Isso aqui é o sinal sem a nanoantena, isso aqui é o sinal com a nanoantena, né? Então, com toda essa competência, que aí eu junto o seguinte, o TERS é uma tecnologia recente. Nós não estamos tentando entrar vamos dizer assim, no mercado de microscopia eletrônica, que tem companhias fazendo Titan, fazendo coisas de altíssimo nível. Nós estamos entrando com uma tecnologia nova, com uma tecnologia superior a que todo mundo tem, patenteada nos Estados Unidos, na China, na Europa. Ao longo desse percurso, teve todo um conjunto de parceria, de financiamentos, e para fechar o rol de financiamentos, a gente fechou um acordo com a Embrapi. Foi o primeiro projeto Embrapi, com 2 unidades Embrapi ao mesmo tempo. Foi a Embrapi do Departamento de Ciência de Computação da UFMG que desenvolveu todo o sistema de controle e análise do equipamento, em cooperação com a Embrapi, que é o Senai Cimatec de Salvador, né, então da rede Senai. Eles desenvolveram, foi um financiamento total da ordem de 12 milhões, tá? Esse projeto Embrapi, para produtização desse equipamento, financiado pela Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, a Codenge. Isso aqui eu vou falar daqui a pouco, né, 2021 para frente, que mostra aqui, ó, isso aqui são algumas fotos do grupo de trabalho que foi então financiado pela Codenge e pela Embrapi, que tinha o FMG e o Senai Cimatec, que juntou por 2 anos da ordem de 60 engenheiros, físicos e cientistas da computação para desenvolver o equipamento que a gente tem hoje, que é um equipamento comercial, tá? Então, esse equipamento que vocês estão vendo aqui, ó, ele está hoje instalado na UFMG. Ele está finalizando os últimos desenvolvimentos, porque quando você faz, a primeira vez que você liga, ele começa a dar bug, então ele dá bug o tempo inteiro. Isso aqui é a eletrônica dele, desenvolvida no Brasil. O que está fechado aqui é a Scanhead, desenvolvida no Brasil, e está fechado porque a gente ainda está patenteando. Esse software aqui, que vocês veem a imagem do padrão de Moiré do grafeno, isso aqui sai em tempo real. É um software extremamente inovador na capacidade e competência de fazer análise de dados em tempo real com a medida, tá? Essa foto aqui é um aluno de engenharia mecânica, que foi ele que projetou essa parte aqui, então ele está lá segurando como se fosse o bebê dele, tá? E por fim, essa imagem que eu já tinha mostrado é dos colegas que fizeram o doutorado. Eles fizeram um doutorado em engenharia elétrica, não foi doutorado em física, os dois são engenheiros. Na verdade, cabe até uma correção interessante, esse rapaz aqui é arquiteto, ele não é engenheiro, mas é um arquiteto muito, vamos dizer assim, versátil, que fez o doutorado em engenharia elétrica sob minha orientação. O Hudson também fez seu doutorado em engenharia elétrica sob minha orientação, e os dois que auxiliaram o chamado laboratório de nanoespectroscopia, que é o nosso laboratório, a transformar esse protótipo laboratorial num protótipo comercial, eles fundaram a chamada FabNS, tá? Isso aqui é uma brincadeira, um jogo que a gente fez, né, para o logo ficar bem parecido e ficar explícito que é uma empresa que sai de dentro da universidade, né, com todo suas dificuldades, suas alegrias e tristezas, e eles estão negociando com o NIT da UFMG a transferência de toda a propriedade intelectual deste equipamento
para essa empresa, para eles começarem a vender. E eles já têm a primeira venda acertada para um professor que está em Berlim. É um colega alemão que está em Berlim, tá? Então, eu trago aqui uma última consideração, que é a continuação daquele texto, né, que eu tinha falado da importância da capacidade de gerar instrumentação, mas, além disso, fica que, né, no Brasil ainda temos muito a avançar no desenvolvimento de instrumentação. No entanto, é essencial a compreensão de que instrumentação científica não é um fim, mas um meio. São os desafios científicos o que mobiliza a instrumentação científica, e sua realização exige quadros bem treinados, com laboratórios e oficinas apropriadas e diversidade de formação. O laboratório que desenvolveu o laboratório nosso que desenvolveu isso aqui, como eu falei para vocês, estava cheio de engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, engenheiro de controle de automação, cientista da computação, físico e químico, tá? Quadros não apenas científicos, mas também formação técnica, né? Com isso, gente, eu deixo aqui, primeiro, um agradecimento ao time que fez esse trabalho específico que eu explicitei para vocês, né? Essa turma aqui toda do Departamento de Física da UFMG. Aí eu trago aqui a importância, o Léo, que é professor da UFMG, é um colega que fez 3 anos de pós-doutorado com Pablo Jarrillo Herrero no MIT, que é o cara que descobriu a supercondutividade, né? O colega Gilberto Medeiros, que tem um conhecimento vasto em instrumentação científica, o meu parceiro Luiz Gustavo Cansado, que é um dos grandes responsáveis pela importação dessa tecnologia para a UFMG, e sem um time muito diverso, com competência de preparação de amostra, de fazer device, de fazer instrumentação, etc., a gente não faria isso, né? Agradecimento aqui ao Tiago, que fez o doutorado com a gente e hoje está no Metro, tocando essa colaboração, ao Eliel, que hoje está na Bahia, aos colegas de Nova York e aos colegas da Bélgica, mais um time aqui que produz o melhor HBM do mundo e eles entram como colaboradores também, né? Então, eu coloco aqui um agradecimento importantíssimo, que é o seguinte, isso a gente chega com um amadurecimento da nossa ciência, das nossas instituições, né? Você faz um trabalho, a gente chega nisso que a gente chegou, com muito tempo de trabalho, graças eu digo que é um amadurecimento geral da nossa ciência, do nosso fazer ciência, do nosso fazer física experimental, né? Então, eu deixo essa coisa importantíssima aí, né, gente, que ciência, tecnologia e inovação são projetos de Estado, e eu espero que voltem a ser projeto de governo, né? E com isso eu paro aqui e agradeço a atenção de vocês. Tiago, muito obrigado. Vamos abrir o microfone para agradecer pela palestra. Muito interessante, eu espero que vão haver várias perguntas. Aqui no chat, o Sérgio Rezende disse que tem uma pergunta. Ado, muito obrigado por esse brilhante colóquio. Eu lembro do seu colóquio presencial, que também me deixou muito impressionado, mas eu acho que você detalhou nesse colóquio, mas eu não lembro direito, porque o seu anterior já foi há alguns anos, essa questão da instrumentação, da sua equipe. A minha pergunta é sobre isso, não vou fazer pergunta sobre a física, não, muitíssimo interessante, realmente sensacional. A pergunta é o seguinte, você enfatizou muito bem a importância da instrumentação e a importância de ter uma equipe com engenheiros de várias áreas, engenheiro de eletrônica, de sistemas, de mecânica, assim por diante. Esses engenheiros, eles são funcionários da universidade ou você conseguiu mantê-los através de projetos? Diga um pouco mais como é que você fez isso. Perfeito.
Ô Sérgio, antes de qualquer coisa, eu já vou deixar aqui, eu já devo ter feito isso várias vezes, todos nós, mas um agradecimento imenso ao papel que você teve quando você esteve lá no Ministério, porque tudo isso só é possível quando tem gente... né, eu citei os colegas que escreveram aquele texto, eu citei o Fázio, quando ele fez o coisa, para poder, assim, olho no olho aqui, te citar explicitamente um agradecimento, porque foi uma época áurea da nossa ciência e tecnologia, né? Mas, voltando à sua pergunta, o Sérgio, foi muito jogo de cintura, porque, infelizmente, a gente ainda não tem... você falou, a questão de técnico é muito importante, muito relevante, e a gente ainda... O salário dos nossos técnicos na universidade é uma vergonha, né? Então, a gente não tem condição de ter técnicos muito do jeito que a gente gostaria para que isso avançasse. Então, quando eu falo que foi um jogo de cintura muito grande, foi o seguinte: primeiro, eu estou inscrito hoje em 3 programas de pós-graduação. Programa de pós-graduação em inovação, engenharia elétrica e em física. Isso tem sido importante para mim, para eu poder captar diferentes perfis, que muitas vezes a gente não acha na física. Esse é um ponto, tá? Outro ponto extremamente importante, eu coloquei aqui o agradecimento ao Jornada. O Jornada, quando estava ele estava no Inmetro, o Jornada, ele criou a Bolsa Pronametro, que era uma bolsa muito razoável, tá? E essa Bolsa Pronametro financiou muitos anos 2 pessoas no laboratório que foram essenciais. E eram pessoas que tinham uma competência que eles nunca ficariam no laboratório pelo valor da bolsa de pós-doc que a gente tem, tá? Eles ganhavam significativamente mais do que a bolsa de pós-doc, e eu não conseguiria segurá-los se não tivesse a bolsa Pronametro. Então, foi o próprio Inmetro que financiou gente trabalhando na UFMG, tá? Então, isso que eu te falo, foram mecanismos que a gente foi conseguindo ir fazendo. Continuando aqui, Sérgio, quando a gente conseguiu aprovar o Embrapi, ele questionou como é que chama? A legalidade do valor da bolsa que a gente queria dar para um dos rapazes que, como eu falei, tinha uma bolsa no nível que ele merecia, tá? Porque senão ele ia para o mercado. A Embrapi questionou. E a gente conseguiu reverter o questionamento da Embrapi exatamente dizendo assim, ó, o Inmetro pagava uma bolsa melhor. Se o Inmetro pagava, vocês também podem pagar. Porque eles queriam pagar a bolsa de pós-doc usual do CNPq. Então, assim, foi um conjunto foi uma ginástica, viu, Sérgio? Muito bem. Eu fiz a pergunta pelo seguinte: há 30, 40 anos, em outros tempos, quando nós tínhamos um apoio institucional da FINEP, tínhamos muita flexibilidade para usar os recursos. Então, o recurso era usado, por exemplo, para suplementar a bolsa de estudantes e atrair estudantes de outros lugares para pós-graduação em Recife. E o argumento é que eles iam dar aula no ciclo básico, que para nós era importante. Não tínhamos um número de professores suficiente para fazer isso. Mas esse recurso também era usado para complementar os técnicos e para contratar engenheiros. Então, foi uma época que nós tivemos um bom desenvolvimento, mas depois isso acabou. Quando a FINEP degringolou em 1996, nós deixamos de ter isso. E, além disso, todos os outros apoios que nós tivemos passaram a ser burocratizados, regras como essa que você falou, que a Embrapi quis impor, né, limitar a bolsa. Então, realmente, essa é uma dificuldade no Brasil e que eu espero que um dia a gente volte a ter facilidades como essa, não é facilidade, condições como essa, caso contrário, a gente fica sem opções. No momento, nós temos um corpo técnico muito pior do que nós já tivemos no passado. E esse é um grande problema. Tá bom, obrigado pelas suas explicações. Ok, Abel, tem uma pergunta aqui da Cecília
Veras Campos. Cecília, por favor. Cecília? Cecília. É Cecília que vai falar? Não, sou eu, é Anderson. Ah, Anderson. Aqui, Anderson, hoje está escrito ali o nome dele como Cecília. Ele talvez... Claro que a gente fica tudo trabalhando aqui no laboratório e assistindo esse colóquio que eu quase aplaudo de pé. Muito bom. Eu acho que quem está assistindo esse colóquio é uma pena que muitos dos nossos colegas da física não estão aqui assistindo para ver como é que a gente consegue, da ciência, chegar na tecnologia, na inovação, saindo com instrumentação. Eu estou olhando para um cara que está ali deitado na rede, que sabe tudo de instrumentação, está ali tranquilo. E essa quebra de paradigma que você mostrou, ela precisa ser falada para outras pessoas. Não sei se você já falou isso, por exemplo, para todos os presidentes das FAPs. Um pouco na direção do que você estava dizendo, as FAPs conseguem ter uma certa flexibilidade, mas manter esse status quo do pagamento da bolsa naquele valor, isso que você falou, que usou o IMEP como exemplo. A própria Embrapi, né, ela requer aquela interação com a empresa. Estava conversando com o Sérgio hoje sobre isso. Então, assim, esse teu colóquio mostra como é que você pode ir do SWOT, né, como você fala, que do SWOT para a Nature, dentro do mesmo lugar, num ambiente e tal. E uma outra coisa importante a destacar aí na sua fala é quando você disse: eu estou em 3 programas de pós-graduação. Quer dizer, isso é um outro diferencial, que é para poder trazer essa multidisciplinariedade. Senão a gente não traz pessoas, você não conseguiria trazer alguém de inovação, alguém de engenharia para fazer um mestrado ou um doutorado na física, porque o cara não ia passar no qualifier e na mecânica quântica. Aí você tem que ir para o outro lado, porque ele vai usar tudo que ele tem de bom aí nessa história. A pergunta que eu quero fazer também é lá na mesma linha. De certa forma, você respondeu uma parte dela, mas como é que o envolvimento de pessoal técnico, você tem, aí deve ter os institutos federais, você consegue pessoas desses lugares para treinar do ponto de vista de ensino médio, nível técnico, etc. Ou como é que é esse lado aí da formação mais na base? Tá. O Anderson, olha só, você sabe uma coisa que eu tenho, não só eu, né? Todos nós, a gente tem tentado fazer um processo praticamente educativo muito grande com o pessoal, com a turma das procuradorias federais. Né? Isso assim, principalmente através do nosso NIT, mas logicamente assim, através da Pró-Reitoria de Pesquisa, etc. e coisa. Quando eu era diretor do NIT da UFMG, eu fiz um artigo científico, aliás, eu fiz um artigo que era sobre metodologia de avaliação de NIT, que hoje ele foi adotado pela CGU. Então, a CGU hoje usa ele para ver se o NIT está fazendo que é a nossa tentativa de fazer essa turma entender que resultado em ciência e tecnologia não é uma planilha de custos, falar que você gastou o número a quantidade de cimento correta, que você comprou o número de cacareco certo e coisa. Então, essa é a nossa grande cruzada. E eu vejo a turma da Procuradoria muito interessada, porque todo mundo quer que o Brasil se desenvolva, né? Você falou da interdisciplinaridade, absolutamente fundamental. Isso é outra coisa que eu fico até um pouco ansioso de ver como que as nossas universidades, porque as nossas universidades, toda a estrutura dela nos formata em uma caixa. Então, assim, você é obrigado a entrar em 3 programas de pós-graduação, trabalhar 3 vezes dobrado, para você conseguir fazer multidisciplinaridade, né, interdisciplinaridade. Isso é outra coisa, que a universidade ela tem que mudar muita coisa. Assim, desde o software de alocação de disciplina até as amarras que um professor tem.
né? Então, essas são algumas questões. Agora, voltando na sua dúvida sobre técnico, eu te digo, a gente não tem uma boa solução para técnico no departamento de física da UFMG, tá? A gente vive de puxadinho de projeto, pagando técnico mal. Essa é a nossa realidade, tá? Eu tive duas sortes que eu acredito a pessoas, como eu falei. Uma eu citei o Imetro, né? O Imetro, a gente teve assim, a sorte de de caminhar junto com aquele período que o Imetro ele fez muita coisa muito boa, tá? E outra também que nós tivemos sorte foi com a pessoa que era o presidente da Codenge na época que essa coisa estava em ponto de financiamento. Então, o que aconteceu? Tinha uma personalidade, tá? Ele chama Castelo Branco, ele chama Marco Antônio Castelo Branco. Ele era presidente da Codenge. A Codenge é uma companhia mineira que recebe royalties do nióbio que é vendido pela CBMM. Então, a Codenge tem muito dinheiro. A Codenge, a vida inteira, embora ela se chame Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, ela nunca colocou dinheiro em ciência e tecnologia. Sob o governo desse cara, desse Castelo Branco, ela fez o projeto MG Grafeno, que pegou o grafite mineral de Minas Gerais e fez uma planta piloto de grafeno. Ele financiou esse projeto, e o financiamento desse projeto foi interessante, Anderson, porque um dia ele viu uma palestra que eu dei. Quando terminou a palestra, ele segurou no meu braço e falou assim: isso que você está falando é sério? Eu falei: é sério. Ele falou: quanto que você quer? Pode me falar. Me fala quanto você quer. Aí eu, na hora, eu falei assim: eu quero 10 milhões. Ele falou assim: pode escrever os negócios, senão que eu vou financiar. Então, foi desse jeito que aconteceu, sabe? E com isto, com esse financiamento, com o Embrapi, a gente pôde contratar o Senai. Tá? Mas é tudo naquele empurra-montanha do capeta que a gente trabalha, né? Essas coisas, a gente tem que transformar isso num fluxo tranquilo no nosso país, né? E aí tu pode esquecer que isso veio lá da ciência, né? Você falou, foram 15 anos, né? Então começa... Com certeza. A gente não está esquecendo isso, não. As perguntas não estão sendo para a ciência, mas, como disse Sérgio, não está esquecido, porque você foi muito claro lá na parte científica também. Obrigado. Não, vou ressaltar isso, Anderson, que lá no começo eu mostrei que, assim, quando o professor Marcos Pimenta foi fazer um sabático no MIT há muitos anos atrás, a gente começou a entender grafeno há 20 e tantos anos atrás. Se não fosse assim, a gente não estava aqui, não. Ok. Alguma pergunta mais? O Rios levantou a mão. Sim, Rios, vai em frente. Vocês me escutam? Sim. Ok. Aí, em 5 palavras, eu achei esse trem de vocês fabuloso, viu? Mas eu tenho uma pergunta. Tá. Você tem algum comentário sobre o uso desse equipamento em estudos de material biológico? Diz alguma coisa? Rios, primeiro, obrigado aí pelo... É um trem. O trem bom aqui, né? Excelente pergunta, tá? Porque isso, quando você vê o alcance do AFM, qualquer coisa, quando entra no bio, explode, né? E já tem, sim, estudos desse... Bom, primeiro é o seguinte, a potencialidade do Raman no bio é fantástica, tá? Eu tenho uma outra linha de pesquisa que eu carrego, é o estudo da formação de beta-amiloide, que é a proteína, o peptídeo responsável pelo desenvolvimento do Alzheimer, tá? E o que nós já demonstramos é que você pode evidenciar a presença de beta-amiloide com espectroscopia Raman, fazendo espectroscopia Raman intraocular na retina da pessoa.
Tá? Então, a retina, ela é uma extensão do cérebro, então ela é material, tecido nervoso. Então, já tinha sido demonstrado que o beta-amiloide que se acumula no cérebro, se acumula lá também. E o olho é uma janela para o cérebro. Então, a gente já mostrou que você pode medir ali e ver, ou seja, você estará detectando o desenvolvimento precoce de uma doença que hoje só é detectada clinicamente quando a pessoa já está em estágios avançadíssimos de degradação. Tá? Então, esse é um projeto que a gente tem em andamento, que eu espero que um dia eu vou dar uma palestra falando que nasceu outra empresa ali. Mas a sua pergunta é muito boa, porque não é simples não, tá, Rios? Tem um monte de complexidades biológicas que a gente ainda tem que melhorar o equipamento para ele entrar nesse ramo. Mas o potencial é altíssimo. Valeu. A ligação, mas eu acho que voltei, né? Vocês estão escutando? Estou. Tá. Eu vou fazer uma pergunta que não é tão geral quanto as perguntas anteriores. É o seguinte, eu lembro que quando você começou a implantar esse laboratório, você foi para Rochester, copiou todos os detalhes do laboratório do Novotny, né? E trouxe cá para Minas Gerais e implantou isso aí. Ou seja, em princípio, na minha cabeça, até esse seminário de hoje, estava a seguinte coisa: você tem um laboratório igual do Novotny e, portanto, está fazendo tais experiências. Mas qual foi a grande novidade, a grande inovação que você fez? Foi aquela coisa da nanopirâmide, foi? Cid, essa é a inovação mais importante, tá? Antes, deixa eu comentar, né, que assim, eu acho importante, assim, tem duas coisas. Uma é a postura do Lucas Novotny, né, a postura dele totalmente aberta. Eu tive muito cuidado no tempo todo falar com ele, falar assim, Lucas, eu vou copiar tudo. Ele falou, fica à vontade. Há pouco tempo, quando a empresa se tornou realidade, eu chamei ele para conversar e falei, Lucas, está nascendo a empresa. Então, assim, sempre com cuidado de que ele soubesse o que estava acontecendo, né? Esse modelo da cópia, para você depois inovar, é o modelo coreano, né? Eles falam que a Coreia fez isso, né? Agora, tem diversos melhoramentos incrementais, tá, Cid? Então, assim, te dá para você ter noção dos detalhes. Quando você coloca a scanhead que localiza a sonda, você tem que pegar a sonda e colocar ela no foco do laser. Tá? E isso é uma manipulação microscópica. O equipamento que eu clonei do Lucas, para você ter a habilidade de colocar aquilo ali em cima, você tinha que ser assim, você tinha que ter 2 anos de treino para você ser capaz. Agora, quando você traz um engenheiro mecânico e fala para ele, eu quero tirar essa peça, eu quero que ela fique no lugar, ele tem todos os conceitos de mecânica para fazer isso acontecer. Ele sabe como que faz junta cinética, que aí os manipuladores, os posicionadores, eles têm que ter uma triangulação de levar para o centro. Então, você tem que mudar o formato da scanhead com os posicionadores. Então, assim, tem muita engenharia nos detalhes que fazem com que um equipamento, que era o equipamento que a gente copiou do Lucas, que faz com que um equipamento extremamente instável, que só uma pessoa com 3 anos de experiência consegue lidar, se transformar num equipamento que você pode colocar no seu laboratório e trabalhar com ele. Tá? Agora, a inovação, vamos dizer assim, diferencial, que nos coloca em ponto de incomodar a Roriba, é essa inovação como é que chama? Da nanotena, porque é ela que faz um efeito que ninguém outro consegue,
E é por isso que é essa tecnologia que a gente patenteou no mundo inteiro, e isso tem um custo muito elevado para a UFMG, viu? A UFMG já gastou da ordem de uns R$400 mil com essas patentes. Tá? Agora, eu estou perguntando isso porque tem o laboratório do Leonardo, né? Ele fez a opção de construir coisas aqui e tal. E, numa certa ocasião, ele me dizia que o laboratório estava com a mesma capacidade que o laboratório do Novotny. Eu não sei exatamente até onde é que vai isso aí, mas certamente ele tinha esse problema aí de que é preciso o estudante estar muito experiente em mexer lá com os piezoelétricos para poder ter a resolução boa, né? Então, você parece que tem um equipamento que mesmo alguém que não seja tão bom possa operar, né? Essa é a grande diferença. É só assim para ele virar comercial, né? Porque o nível que a gente trabalha é um nível que a pessoa tem que ter muito treino. E aí é a dor que o Léo vive todo dia, né? É aquela dor que, assim, os estudantes nem gostam de fazer instrumentação científica, né? Porque ele sabe que ele vai trabalhar 3, 4 anos para publicar um artigo, né? Embora o que os estudantes talvez não saibam, porque isso é a realidade que eu vejo hoje, os estudantes que se formam no nosso laboratório, eles arrumam emprego onde eles querem. Porque eles podem não publicar tanto quanto uma pessoa que faz um artigo, um desse trabalho que você roda a manivela, sai um paper, né? Mas a capacidade deles de instrumentação, isso eu tô como é que chama? Ensinando o padre a rezar missa, né? Falando para vocês isso, mas as nossas instituições valorizam muito gente com esse perfil, né? É uma competência que, assim, e empresas também, tá? Eu tenho, os meus 3 últimos alunos de mestrado estão hoje em empresa. Eles não foram para o doutorado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Eu gostaria de perguntar. Ok, Fernando. É uma questão que foge também um pouquinho da física, é mais a questão aí comercial, né? Normalmente essas empresas que você citou, elas financiam, digamos assim, o desenvolvimento, né? E essas últimas 2 décadas, né? Foi um investimento pesado, como você falou, né? E recursos públicos, né? Institucionais, etc. Como é que fica aí a concorrência, a questão de custos, né? Ou isso aí não pesa muito no custo final do equipamento, né? Comercial, né? Já que foram abertas empresas, né? Como é que esperam, talvez, assim, um retorno, né? Eu sei que todo treinamento de técnicos, formação de físicos, resultados, mas jamais que justificaram, né? Os investimentos, né? Mas eu penso agora, nessa fase comercial, né? Como é que fica o custo do equipamento comparado com o custo das empresas? Que eu sei que a questão da escala, né? Compensa, ela diminui o custo, né? Mas os preços dos primeiros equipamentos são extremamente altos por conta desse investimento, né? Como é que fica essa relação aí de... Aldo, antes de você responder, deixa eu deixar meu abraço, que eu vou dar aula daqui a pouco, eu vou ter que sair. Tá, João, valeu, obrigado. Olha só, essa sua questão é muito importante. Deixa eu falar algumas considerações a respeito, para depois responder. Tem um outro trabalho que eu fiz, eu falei com vocês que eu fiz um artigo que está na CGU, tem um outro trabalho que eu fiz com o pessoal da economia, que a gente mostra o seguinte, se o MCTI pega R$1 milhão e compra um equipamento importado, isso gera um impacto na economia brasileira que está relacionado ao imposto de importação, ponto final. Tá? O dinheiro foi praticamente todo para o exterior. Se esse equipamento ele é todo feito no Brasil, o impacto que a compra de um equipamento nacional gera na economia, ele é superior ao preço do equipamento. O investimento em ciência, se o Brasil tivesse equipamento e insumo, ele se pagava automaticamente. Não é só com produção de paper, com produção de... Não é uma questão de futuro, é uma questão de presente. Porque o impacto, os economistas calculam isso, tá? Mas é basicamente o seguinte,
você paga R$1 milhão para uma empresa brasileira, essa empresa brasileira paga imposto, ela paga salário de um engenheiro brasileiro que paga imposto, esse engenheiro brasileiro paga o filho dele na escola que está no Brasil, que paga imposto, ele compra pão na padaria no Brasil. Então, o ciclo, se a gente tivesse, deixa eu chamar assim, de uma indústria de ciência e tecnologia, a gente não seria escravo desse argumento de que a ciência é importante para o futuro. Ela se paga no presente. Tá? Esse foi o trabalho que eu fiz com a turma lá. É claro que tem outros conceitos, né, de risco e etc., que aí a gente entra na sua pergunta, né? Eu tenho, aí isso é particular, tá? Eu vou comemorar, eu vou abrir uma cerveja o dia que essa empresa desses rapazes venderem um número de equipamentos que paga o tanto de dinheiro que entrou no laboratório. Eu vou me sentir quitado com o governo. Mas a grande verdade é o seguinte: existe um grau de coragem e de risco nisso tudo que a gente está fazendo. Porque pode ser que esses rapazes que montaram a empresa, pode ser que eles não vendam equipamento nenhum. Pode ser que eles vendam 3 equipamentos, a Roriba vai lá e mata a empresa, de alguma forma. Isso pode acontecer. Então, como que eles fazem? Isso foi uma peça que eu falei que eu ia falar e eu esqueci de falar. Eles são rapazes recém-formados, não são ricos, não são filhos de ninguém rico, então eles precisam de dinheiro, eles não têm. Então, existe um momento que eles precisam do chamado financiamento de risco. E o financiamento de risco são capitalistas, é gente que tem muito dinheiro, que bota dinheiro em coisas que tem chance de dar certo, mas que são arriscadas, né? Infelizmente, os capitalistas de risco no Brasil, eles não gostam de risco. Então, você achar financiamento para isso no Brasil é extremamente difícil. Como que esses rapazes estão conseguindo? A nossa fundação, que é a Fundep, na época do reitor Campolina, que depois virou ministro, ela criou um fundo. Então, a nossa fundação criou um fundo de investimento para financiar empresas nascidas na UFMG. Então, os capitalistas de risco que vão colocar dinheiro para essa empresa nascer e dar os seus primeiros passos e vender seus primeiros equipamentos é a nossa própria fundação. Tá? Então, é a montagem do ecossistema que a gente tem que lutar aí para conseguir fechar o ciclo e chegar no ciclo virtuoso de comprar equipamento e o dinheiro do MCTI parar no pãozinho da padaria. Muito bom. Ok, mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta que também foge dessa coisa geral que está sendo comentada. E é uma coisa mais básica aí. Algum tempo atrás, ou seja, há vários anos atrás, eu estudei um pouco sobre polímeros, né? O Celso trabalha com polímeros e tal. E daí, então, nós tínhamos aqueles polímeros, cadeias lineares, chamados uma dimensão, com ligações carbono-carbono simples, dupla, alternada, etc. E aí você introduzia um defeito na cadeia e produzia um pólaron, né? Ou produzia um exton. E quando você tinha essas duas coisas, pólaron e exton, você tinha o que se chamava um soliton topológico. É esse negócio que você está chamando de soliton de strength, aí no caso do grafeno? Olha, eu vou tentar responder sua pergunta, tá? O soliton de strength, ele nada mais é do que o seguinte: você tem uma estrutura cristalográfica aqui e uma estrutura cristalográfica aqui diferente. E ele vai passar de uma estrutura para outra, que é a bicamada de grafeno, né? Você está vendo minha mão? Certo, sim. Então, estão aqui as duas camadas de grafeno, né? Aqui ele está organizado de um outro, do outro lado ele está organizado do outro. E como é o mesmo material, ele vai ter que migrar de uma orientação para outra
numa região que é uma região de interface dos domínios. Então, nessa região, em vez da camada estar bem... a camada está bem acomodada de um lado, está bem acomodada do outro. Mas para ela migrar de um lado para o outro, ela tem que se deformar. Então, o que a gente chama de soliton de strain, aí esse nome vem como é que chama? Eu nem gosto, eu estou importando esse nome dos teóricos que vêm usando, tá? Eu particularmente, para mim, soliton é aquela onda que anda sozinho, tá? Mas o caso dos orgânicos é diferente, ela praticamente não anda. Então beleza, então você está mais bem acostumado do que eu. Então, ela é uma região de deformação da bicamada de grafeno, que por causa disso ela localiza estados naquela região. Então, eu acredito que seja parecido com o seu... Muito parecido. Agora, você falou do Polaron e do Exciton, mas eu acredito, provavelmente, o polímero era semicondutor, ele tinha gap? Era um polímero chamado condutor, sem gap. Sem gap, então pode ser muito parecido, viu Cid? Vou até dar uma olhada nos seus trabalhos aí, para ver se eu entendo melhor isso aí. Isso é coisa muito antiga, eu acho que da década de 80, de modo que eu já não sei mais e já esqueci quase tudo que está lá. Mas as antigas é que são boas. Bom, mas naquela época a gente contava com o Celso, que viveu para isso durante um pouco tempo aí, e então puxava a coisa. Tá certo. Bom, eu vou dar uma olhada. Mas então, esse nome é soliton topológico, então, porque tem a ver com a topologia. Mas na verdade o que eles chamam de topológico é aquela região AA. Certo. É o encontro dos três solitons, tá? É ali que eles falam que tem propriedades características de topologia. Não é o soliton, não. O soliton eles chamam de soliton strain. Tá? Ok. Muito obrigado, então. Tem mais alguma pergunta? Bom, se não tem perguntas, então eu peço a todos para abrir o microfone e aplaudir novamente para agradecer ao Ado. Ado, muito obrigado, então, pela excelente palestra aí. Espero que a próxima seja presencial, como foi alguns anos atrás. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, é sempre uma grande honra, um grande prazer e um prazer em revê-los, viu? O prazer foi nosso. Bom, então, ficamos até a próxima semana, o próximo colóquio, que vai ser apresentado pelo Celso Donegar, que talvez alguns dos colegas lembrem, ele foi professor do DQF e há cerca de 30 anos ele mudou para a Holanda, onde ele tinha feito o doutorado, ele é professor lá, e não voltou ao Recife até desde esse tempo. E eu resolvi chamá-lo através da internet. Ele, então, vai fazer o próximo colóquio da sexta-feira. Bom, então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo aí. Até uma próxima. Até sexta-feira. Bom final de semana. Igualmente. Um abraço, Dado.